Penso que, de tudo que as escolas podem fazer com as crianças e os jovens, não há nada de importância maior que o ensino do prazer da leitura. É preciso que o ato de ler dê prazer. No princípio está a palavra. É pela palavra que se entra no mundo humano. Tive a felicidade de aprender muito cedo a amar os livros. Quem não lê é cego. Quem lê, ao contrário, tem muitos milhares de olhos, todos os olhos daqueles que escreveram. Foi Dona Iva quem me ensinou que ler pode ser delicioso como voar ou como patinar. Não era para aprender nada, não havia provas sobre os livros lidos. Ela lia para que tivéssemos o prazer dos livros. Era pura alegria. Era com tristeza que víamos a professora fechar o livro. Os jovens de hoje se sentem miseráveis se não podem viajar nas férias. Eu nunca viajei. A gente era pobre. Viagem, na melhor das possibilidades, era para a casa de algum parente. Que fazer com o tempo? Meu pai entrou como sócio para um clube do livro. Todo mês chegava um livro novo. Como eu não tinha outra coisa para fazer e desejando ter os poderes da professora, tornei-me um devorador de livros. Ler um livro que eu não entendia era como viajar por uma terra cuja língua me era desconhecida. Perdia muita coisa, mas nos intervalos das incompreensões havia os cenários. Tudo me espantava. As razões por que as pessoas não gostam de ler, eu as descobri acidentalmente muitos anos atrás. Uma aluna foi à minha sala e me disse: Professor, encontrei um poema lindo, professor. Em seguida, disse a primeira linha. Fiquei muito contente porque era um dos meus poemas favoritos. Aí, ela resolveu lê-lo inteiro. Foi o horror. Foi nesse momento que compreendi. Imagine uma valsa de Chopin, por exemplo, a vulgarmente chamada do minuto. Peço que um bom pianista a execute. Os dedos correm rápidos sobre as teclas, deslizando, subindo, descendo. É uma brincadeira, é um riso. Aí eu pego a mesma partitura e peço que um pianeiro a execute. As notas são as mesmas, mas a valsa fica um horror. Tropeções, notas erradas, arritmias, confusões. Pois a leitura é igual à música. O pianista dominou a técnica do piano quando não precisa pensar nos dedos e nas notas. Ele só pensa na música. O leitor dominou a técnica da leitura quando não precisa pensar em letras e palavras. Só pensa nos mundos que saem delas. Quando ler, é o mesmo que viajar. E o feitiço da leitura continua me espantando. Faz uns anos, um amigo rico me convidou para passar uns dias no apartamento dele em Cabo Frio. Aceitei alegre, mas ele logo me advertiu. Vão também 5 adolescentes. Senti um calafrio e tratei de me precaver. Fui a uma casa de armas, isto é, a uma livraria. Escolhi uma arma adequada, uma versão simplificada da Odisseia de Homero. Primeiro dia, praia, almoço, modorra, cesta. Depois da cesta, aquela situação de não saber o que fazer. Foi então que eu, valendo-me do fato de que eles não me conheciam, disse: Ei, vocês aí, venham até a sala que eu quero lhes mostrar uma coisa. Aí comecei a leitura. Não demorou muito, todos eles estavam em transe. Aquela experiência infantil, a professora nos lendo literatura, isso mudou minha vida. Ao ler, ela estava me dando a chave de abrir o mundo. Imagino uma situação impensável. O adolescente se prepara para sair com a namorada e a mãe lhe pergunta: Aonde é que você vai? E ele responde:
vou a um concerto de leitura. Hoje, no teatro, vai ser lido o conto A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa. Por que é que você também não vai com o pai? Aí, pai e mãe, envergonhados, desligam o Jornal Nacional e vão se aprontar. Há concertos de música. Por que não concertos de leitura? Tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo gasta, tudo digere, tudo acaba. No fim de tudo, dormir. Apressa-te, amor. Apressa-te, apressa-te. Apressa-te, amor, que amanhã eu morro. Que amanhã eu morro e não te vejo. Apressa-te, apressa-te. Deixe-me te amar para que eu possa amar a vida. Deixe-se amar. O amor é a vida. Amar e desamar, esquecer, amar e esquecer, amar e desamar, esquecer, amar e desamar. No amor, basta uma noite para fazer de um homem um Deus. Oh, caos confuso, labirinto horrendo. Vivemos um século onde houve 2 ou 3 guerras mundiais e milhares de outras pequenas e igualmente bestiais. Ser ou não ser? Essa é a questão. Para que eu não diga ao último adeus à felicidade, deixa-me te amar, deixa-me te amar, deixa-me te amar, amor. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo gasta, tudo digere, tudo acaba. Atreve-se o tempo a colunas de mármore, quanto mais a corações de cera. São as afeições como as vidas, que não há mais certo sinal de haverem de durar pouco que terem durado muito. São como as linhas que partem do centro para a circunferência, que quanto mais continuadas, tanto menos unidas. Por isso, os antigos sabiamente pintaram o amor menino, porque não há amor tão robusto que chegue a ser velho. De todos os instrumentos com que o armou a natureza, o desarma o tempo. Afrouxa-lhe o arco com que já não atira, embota-lhe as setas com que já não fere, abre-lhe os olhos com que vê o que não via, e faz-lhe crescer asas com que voa e foge. A razão natural de toda esta diferença é porque o tempo tira a novidade às coisas. Descobre-lhe os defeitos e faz-lhe o gosto, e basta que sejam usadas para não serem as mesmas. Gasta-se o ferro com o uso, quanto mais o amor. O mesmo amar é causa de não amar, e o ter amado muito, de amar menos. Não te fiz do tempo nem da eternidade, que as nuvens me puxam pelos vestidos e que os ventos me arrastam contra o meu desejo. Apressa-te, amor. Apressa-te, amor, que amanhã eu morro. Que amanhã eu morro e não te vejo. Não demores tão longe, em lugar tão secreto, nácar de silêncio que o mar comprime o lábio, limite do instante absoluto. Apressa-te, amor. Apressa-te, apressa-te.
Apressa-te, amor, que amanhã eu morro. Que amanhã eu morro e não te escuto. Aparece-me agora, que ainda reconheço a anêmona aberta na tua face e em redor dos muros o vento inimigo. Apressa-te, amor. Apressa-te, amor, que amanhã eu morro. Que amanhã eu morro e não te digo. Quero apenas 5 coisas. Primeiro, o amor sem fim. A segunda é ver o outono. A terceira é o grave inverno. Em quarto lugar, o verão. A quinta coisa são os teus olhos. Não quero dormir sem os teus olhos. Não quero ser sem que me olhes. Abro mão da primavera para que continues me olhando. Pablo Neruda. Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e esquecer. Ser, amar e Amar e mal desamar. amar. Amar e Desamar, mal amar. Amar e mal amar, amar e esquecer. Sempre, e até de olhos vidrados amar? Que pode, pergunto, o ser amoroso, sozinho, em rotação universal, se não rodar também e amar. Amar o que o mar traz à praia. E o que ele sepulta? E o que na brisa marinha é sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto. E o que é entrega ou adoração expectante. E amar o inóspito? O áspero, Um vaso sem flor? um chão de ferro E o peito inerte? e a rua vista em sonho. E uma ave de rapina? Este é o nosso destino. Amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas. Doação ilimitada a uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesmo de amor. E na secura nossa, amar a água implícita, o beijo tácito e a sede infinita. Carlos Drummond de Andrade. Vou ficar atrás. Caos confuso, labirinto horrendo, onde não topo luz nem fio amando, lugar de glória onde estou penando, casa da morte onde estou vivendo. Ó voz sem distinção, papel tremendo, pesada fantasia, sono brando,
onde o mesmo que toco estou sonhando, onde o próprio que escuto não entendo. Sempre é certeza, nunca desengano, e a ambas propensões com igualdade. No bem te não penetro, nem no dano. É ciúme, martírio da vontade, verdadeiro tormento para engano e cega presunção para a verdade. Gregório de Matos. No fim de tudo dormir. No fim de quê? No fim do que tudo parece ser. Esse pequeno universo provinciano entre os astros, essa auréola do espaço, e não só do espaço visível, mas até do espaço total. Aqui jaz um século, onde houve 2 ou 3 guerras mundiais e milhares de outras pequenas e igualmente bestiais. Aqui jaz um século, onde se acreditou que estar à esquerda ou à direita eram questões centrais. Aqui jaz um século que quase se esvaiu na nuvem atômica. Salvaram no acaso e os pacifistas com sua homeopática atitude nuxvômica. Aqui jaz um século que um muro dividiu. Um século de concreto, armado, canceroso, drogado, empestado, que enfim sobreviveu às bactérias que pariu. Aqui jaz um século que se abismou com as estrelas nas telas e que o suicídio de supernovas contemplou. Um século filmado que o vento levou. Aqui jaz um século semiótico e despótico, que se pensou dialético e foi patético e aidético. Um século que decretou a morte de Deus, a morte da história, a morte do homem, em que se pisou na lua e se morreu de fome. Aqui jaz um século que, se opondo classe a classe, quase se desclassificou. Século cheio de anátemas e antenas, sibérias de gestapos, ideologia safena. Século technicolor que tudo transplantou, e o branco do negro a custo aproximou. Aqui jaz um século que se deitou no divã. Século narciso e esquizo que não pôde computar seus neologismos. Século vanguardista, marxista, guerrilheiro, terrorista, freudiano, proustiano, joyciano, Borges kafkiano. Século de utopias e hips que caberiam num chip. Aqui jaz um século que se chamou moderno e, olhando presunçoso o passado e o futuro, julgou-se eterno. Século que de si fez tanto alarde e, no entanto, já vai tarde. Ser ou não ser? Essa é a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz, ou pegar em armas contra um mar de angústias e combatendo dar-lhe fim? Morrer, dormir, apenas isso. E com o sono, dizem, extinguir dores do coração e as 1000 mazelas naturais a que a carne é sujeita. Eis uma consumação ardentemente desejável: morrer, dormir. Dormir, talvez sonhar. E aí está o problema: os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto da vida, nos obrigam a hesitar.
E é essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Pois quem suportaria o açoite e os insultos do mundo, a afronta do opressor, o desdém do orgulhoso, as pontadas do amor humilhado, as delongas da lei, a prepotência do governante e o achincalhe que o homem paciente e dedicado recebe dos inúteis, podendo ele próprio encontrar seu repouso com um simples punhal? Quem aguentaria fado, gemendo e suando numa vida servil, se não por temer alguma coisa após a morte? O país é um descoberto, de cujos confins jamais voltou nenhum viajante. Nos confunde a vontade, nos faz preferir e suportar os males que já temos, a fugirmos para outros que desconhecemos. E assim, a reflexão faz todos nós covardes. E assim, a força natural de uma decisão se transforma em fede do pensamento. Empreitadas de vigor e coragem refletidas demais, saem do seu caminho e perdem o nome de ação. Numa noite em que o Siqueira saía da ópera, viu de longe Rubião, no Largo da Carioca. Quis fugir, mas não teve tempo. Rubião avistou e correu para ele. Siqueira? Siqueira! Mas que diabos! Não fujas de mim! Não te vejo há séculos! Parece que fugias de mim? Eu? Ah, que lembrança! Para falar a verdade, ando meio ressabiado. Quando foi terça ou quarta... Enfim, o Norato viu-me e fugiu. Fugiu! Ah, como o diabo foge da cruz. Pegou um bonde que por ali passava. Mas eu bem sei por que isto. Estou pobre. Não tenho mais vintém. O Siqueira teve ímpetos de lhe dizer: Ah, não é porque estás pobre, é porque és um chato, és um cacete. Mas conteve-se. Mas tu não fugirias de mim pelo mesmo motivo. Fugiria? Mas eu não fugi. Antes assim. De onde vem? Ah, da ópera. Ai, és um homem feliz. Por quê? Tu podes ir à ópera. Tu sabes como sou doido por música. Pim pom, 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 pim pom. O Siqueira estendeu a mão para despedir-se, mas o Rubião agarrou novamente e continuou. Naquele tempo, não só ia ao teatro, como também era amigo dos artistas. Fiz muita amizade com um deles, justamente em 1871. 1872. Mas era um baixo, com uma voz... Não creio que volte ao Rio de Janeiro um baixo com uma voz daquela. Era de primeira. Ah, e como se chamava? Ora, chamava-se... Chamava-se... E o Rubião meditou durante 2 minutos a procurar o nome do cantor. Um artista que ceava comigo todas as noites. Por falar em ceia, não te apetece um chocolate? Ah, o que me apetece é dormir. Ainda é cedo. Vamos ao Paris. E o Siqueira não teve remédio senão ir tomar chocolate com o Rubião. Ai, que coisa. Não consigo me lembrar o nome do baixo. Depois me dizes. Agora anda com isso, que são horas. Aonde estás morando? Na Rua da Imperatriz. Ainda naquele sobradinho? Ainda. Agora, adeus. Ai, eu não queria separar-me de ti antes de lembrar o nome do baixo. Me larga.
sabe o que mais? A noite está fresca. Vou levar-te até a porta de casa. Quem sabe, no caminho, não me lembro o nome do baixo. Ai, eu desespero! Não consigo me lembrar o nome do baixo. Ai, enfim. Amanhã lembro e mando-te num cartão postal. Figueira? Adeus, Rubião. Adeus. Mas Figueira... Siqueira foi para o seu quarto e dormiu. Mas talvez não se tivesse passado meia hora que acordou sobressaltado com o barulho que faziam à porta da rua. Siqueira! Siqueira! Me lembrei o nome do baixo! Era Ordinaz! Boa noite, Siqueira! Nosso pai era um homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros conhecidos nossos, só quieto. Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente. Minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que certo dia nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era sério. Encomendou a canoa especial de pau de vinhático, pequena, mal com a tabuinha da popa, como para caber justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada em rijo, própria para dever durar na água uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai nada não dizia. Nossa casa, no tempo, ainda era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua. O rio, por aí, se estendendo grande, fundo, calado que sempre, largo de não se poder ver a forma da outra beira. Esquecer não posso no dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado, o nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus pra gente. Nem falou outras palavras, não pegou uma tula e trouxa, nem fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu, somente alva e pálida. Mascou o beiço e bramou. Cê vai ou cê fique, você nunca volte. Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim, me acenando de vir também por uns passos. Temi a ira da nossa mãe, mas obedeci de vez de jeito. O rumo daquilo me animava. Chega que um propósito perguntei. Pai, o senhor me leva junto nessa canoa? Ele só retornou o olhar em mim e me botou a bênção, com um gesto, me mandando para trás. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar. E a canoa saiu-se indo. A sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida, longa. Nosso pai não voltou. E ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa para dela não saltar nunca mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de todo a gente. Os parentes, vizinhos e conhecidos nossos se reuniram, tomaram juntamente conselho. Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura. Por isso, todos pensaram de nosso pai a razão em que não queriam falar.
Doideira. Só uns achavam que o encanto de poder também ser pagamento de promessa, ou que o nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença, que seja a lepra, se desertava para outra sina de existir, perto e longe da sua família dele. Nosso pai nunca se surgia a tomar terra, em ponto nem canto, de dia nem de noite, da forma como cursava no rio, solto, solitariamente. Então, nossa mãe e os aparentados nossos assentaram que o mantimento que tivesse ocultado na canoa se gastava, e ele ou desembarcava ou viajava-se embora para jamais, ou se arrependia por uma vez para casa. No que no engano, eu mesmo cumpria de trazer para ele, cada dia, um tanto de comida furtada. A ideia que senti logo na primeira noite, quando o pessoal nosso experimentou de acender fogueiras em beirada do rio, enquanto que no alumiado delas se rezava e se chamava. Depois, no dia seguinte, apareci com rapadura, broa, pão, um cacho de bananas. Eu enxerguei nosso pai no enfim de uma hora. Me viu, mas não remou para cá. Não fez sinal. Mostrei-o de comer, depositei num oco de pedra do barranco, a salvo de bicho mexer e a seco da chuva e do orvalho. Isso que fiz e refiz sempre, tempos afora. Surpresa que mais tarde tive, que nossa mãe sabia desse meu encargo, só se encobrindo de não saber. Ela mesma deixava facilitado sobra de coisas para o meu conseguir. Nossa mãe muito não se demonstrava. Mandou vir o tio nosso, irmão dela, para auxiliar na fazenda e nos negócios. Mandou vir o mestre para nós, os meninos. Incumbiu ao padre que um dia se revestisse em praia de margem para esconjurar e clamar a nosso pai o dever de desistir da tristonha teima. Tudo que não valeu de nada. Nosso pai passava ao largo, cruzando na canoa, sem deixar ninguém se chegar à pega ou à fala. Mesmo quando foi, não faz muito, dos homens do jornal, que trouxeram a lancha e tensionavam tirar um retrato dele, não venceram. Nosso pai se desaparecia para outra banda. Aproava a canoa no brejão, por entre juncos e mato, e só ele conhecesse a escuridão daquele. A gente teve de se acostumar com aquilo. As penas que com aquilo a gente mesmo nunca se acostumou em si, na verdade. O severo que era de não se entender de maneira nenhuma como ele aguentava. De dia e de noite, com sol ou aguaceiros, calor sereno e nas friagens terríveis de meio do ano, sem arrumo, só com um chapéu velho na cabeça por todas as semanas e meses e os anos, sem fazer conta do se ir do viver. Não pojava em nenhuma das duas beiras. Não pisou mais em chão nem capim. Por certo, ao menos, que para dormir seu tanto, ele fizesse a amarração da canoa em alguma ponta de ilha, no esconso, mas não armava um foguinho em praia, nem dispunha de sua luz feita. Nunca mais riscou um fósforo. O que consumia de comer era só um quase, mesmo do que a gente depositava no entre as raízes da gameleira ou na lapinha de pedra do barranco. Ele recolhia pouco, nem o bastável, não adoecia. E a constante força dos braços para ter tento na canoa, resistido na demasia das enchentes? E nunca mais falou palavra com pessoa alguma. Nós também. Não falávamos mais nele. Só se pensava. Não, de nosso pai não se podia ter esquecimento. E se por um pouco a gente fazia que esquecia, era só para se despertar de novo, de repente, com a memória, no passo de outros sobressaltos. A minha irmã se casou. Nossa mãe não quis festa. A gente imaginava nele quando se comia uma comida mais gostosa. Assim como no gasalhado da noite, no desamparo dessas noites de muita chuva, fria, forte, nosso pai só com a mão e uma cabaça para ir esvaziando a água da canoa do temporal. Às vezes algum conhecido nosso achava que eu ia ficando mais parecido com o nosso pai. Mas eu sabia que ele agora virara cabeludo, barbudo, de unhas grandes, mal e magro. Ficado preto de sol e dos pelos, com o aspecto de bicho, conforme quase nu, mesmo dispondo das peças de roupa que a gente de tempos em tempos fornecia. Nem queria saber de nós. Será que não tinha afeto?
Mas por afeto mesmo, de respeito, sempre que às vezes me louvavam por causa de algum meu bom procedimento, eu falava: foi o pai que um dia me ensinou a fazer assim. O que não era o certo exato, mas que era mentira por verdade. Sendo que, se ele não se lembrava mais, nem queria saber da gente, por que então não subia ou descia o rio para outras paragens, longe no não encontrável? Só ele soubesse. Mas a minha irmã teve um menino. Ela mesma intestou que queria mostrar para ele o neto. Viemos todos no barranco. Foi num dia bonito. A minha irmã, de vestido branco que tinha sido do casamento, ela erguia nos braços a criancinha. O marido dela segurou para defender os dois o guarda-sol. A gente chamou. E esperou. A gente chamou. Esperou. Chamou e esperou. Esperou. E esperou. Nosso pai não apareceu. A minha irmã chorou, nós todos aí choramos, abraçados. A minha irmã se mudou com o marido para longe daqui. O meu irmão resolveu e se foi para uma cidade. Os tempos mudavam no devagar depressa dos tempos. Nossa mãe terminou indo também de uma vez residir com a minha irmã. Ela estava envelhecida. Eu fiquei aqui, de resto. Eu nunca podia querer me casar. Eu permaneci com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim, eu sei. Seja que, quando eu quis mesmo saber, e firmei e indaguei, me diz que disseram que constava que o nosso pai alguma vez tivesse revelado a explicação ao homem que para ele aprontara a canoa. Mas agora esse homem já tinha morrido. E apontavam já em mim uns primeiros cabelos brancos. Sou homem de tristes palavras. De que era que eu tinha tanta culpa? Se o meu pai, sempre fazendo ausência, e o rio, mundo perpétuo, o rio. Eu já sofria ao começo de velhice. Esta vida era só demoramento. De tão idoso, não ia mais dia, menos dia, fraquejar do vigor, deixar que a canoa emborcasse ou que bubuiasse sem pulso na levada do rio para se despenhar horas abaixo no tombo da cachoeira brava. Ai, apertava o coração. Ele estava lá, sem a minha tranquilidade. Sou o culpado do que nem sei, de dor em aberto no meu foro. Soubesse se as coisas fossem outras, e fui tomando ideia, sem fazer véspera. Sou doido? Não, na nossa casa a palavra doido não se falava. Nunca mais se falou os anos todos. Não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido, ou então todos. Só fiz que fui lá, com lenço para o aceno ser mais. Eu estava meio no meu sentido. Esperei, ao por fim ele apareceu. Estava ali, sentado na popa. Chamei umas quantas vezes e falei o que me urgia. Pai, o senhor está velho, já fez o seu tanto. Agora o senhor vem, não carece mais. O senhor vem e eu agora mesmo, quando que seja a ambas vontades, eu tomo o seu lugar do senhor aí na canoa. E assim dizendo, o meu coração bateu no compasso do mais certo. Ele me escutou, ficou de pé, manejou remo na água e proava para cá, concordado. E eu, profundo, tremi profundo e de repente, porque antes ele tinha levantado o braço e feito um saudar de gesto, o primeiro depois de tamanhos anos decorridos. Então eu não podia, por pavor, arrepiados os cabelos, eu corri, fugi e me tirei de lá num procedimento desatinado, porquanto que ele me pareceu vir da parte do além. Eu estou pedindo perdão. Eu estou pedindo um perdão. Perdão. Sofri o grave frio dos medos, adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Sou homem depois desse falimento? Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde e temo abreviar com a vida nos rasos do mundo. Mas então, ao menos, que no artigo da morte peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para de longas beiras, e eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio.
Muito obrigado pela presença. Este é o concerto de leitura, fragmentos de vários autores, como vocês puderam perceber. É um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado. Esse é um dos programas, um dos projetos de estímulo e incentivo à leitura. Espero que vocês continuem lendo e muitos livros por aí. E a gente convida vocês para que o nosso último poema, vocês leiam. Nos acompanhem lendo esse poema de Vinícius de Moraes, que talvez seja o poema mais conhecido desse país. Muito obrigado. Pode ler em voz alta. De tudo. Bravo. Lindo. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu vou te amar em cada despedida. Eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar e cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua. Eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa tua ausência me causou. A espera de viver ao lado teu por toda a minha vida.
quando eu, o Paulão e a Dani vier para trás, você tira. Obrigado. Muito boa noite, muito obrigado. Obrigada, boa noite.